Olá, pessoal! Vamos então agora dar sequência ao nosso curso de Medicina Legal 2. Falando agora sobre a tanatologia, o estudo da morte, ou na verdade, dos sinais de morte. Vamos começar? Então vem comigo! Bom, primeira coisa que é importante a gente ressaltar aqui, que a gente não vai estudar a morte na sua essência. Quero dizer, a gente não vai estudar a ontologia da morte. Ora, o que é a morte em si? O que é a morte na sua essência? A gente não tem resposta para isso. Isso são um dos mistérios da humanidade, tá? O que é a morte? Alguém pode responder, bom, a morte é o final da vida. Bom, maravilha. Mas o que é a vida? Não existe resposta científica para essa pergunta, para nenhuma das duas perguntas. Então a gente não vai tratar aqui do que é a morte em si, do que é a morte, as características essenciais da morte, a ontologia da morte. Não, a gente vai estudar os sinais de morte. São sinais, presenças ali que a gente consegue detectar que a morte está presente. Alguns autores dividem esse processo de morte em 4 fases. Eu digo processo de morte, gente, porque a morte não é um evento. Estava vivo, paf, agora está morto. Não é um evento que ocorre num momento. Ela é um processo, ela é uma sequência de atos. Então, pode-se garantir que daqui para trás ele estava vivo, pode-se garantir que daqui para frente ele estava morto. Mas ao longo desse processo, ocorreu o processo de morte. Esse processo, alguns autores dividem em 4 fases. 4. Coloca aí na tela. Ó. Primeiro, a morte aparente. Depois, a morte relativa. A morte intermediária. E, por fim, a morte absoluta. Tá? Vamos colocar aí as características, né? Características de cada uma dessas fases. A morte aparente, ela é caracterizada, então, aí, ó, pela suspensão aparente de algumas das funções vitais. Então vamos pensar naquele cara que foi tirado debaixo d'água, ele está sem respirar, portanto, suspensão de uma função vital, a função respiratória. A pessoa vai lá fazer uma massagem, só e ele volta, tá? Então aquilo ali é o que chama de morte aparente. Aparente. A suspensão da função vital foi apenas transitória. No segundo aí, a morte relativa é a abolição efetiva e duradoura de algumas funções vitais. Nesse caso aí, gente, a recuperação ainda é possível, tá? Então a gente lembra do desfibrilador, coloca no coração ali, a pessoa volta, tá? Então ainda é possível, né, nessa segunda fase. A terceira a gente tem então a morte intermediária, que é caracterizada pela suspensão de algumas funções vitais e a partir daqui a recuperação não é mais possível. Então, um exemplo que a gente tem é da morte encefálica. Quando acontece a morte do encéfalo, não é mais possível a recuperação. As outras funções vitais podem estar funcionando ainda, pode estar respirando, o sistema circulatório pode estar funcionando, mas a morte encefálica, ela é irreversível. Este é o caso da possibilidade de doação de órgãos, não é isso mesmo? E aqui, gente, eu quero dar uma aula específica sobre isso, não sei se vai dar tempo, mas eu já quero adiantar o seguinte, morte encefálica é diferente de morte cerebral, tá? São coisas diferentes. Quando a gente fala de encéfalo, a gente está falando de 4 estruturas. O encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo bulbo e pelo tronco. Então, quando a gente fala de morte encefálica, morreu o encéfalo inteiro. Morreram as 4 partes do encéfalo, inclusive o cérebro. Quando a gente fala de morte cerebral, significa que morreu o cérebro, mas não significa que morreram as outras partes do encéfalo. Então guarda isso. Para a doação de órgãos é necessária a morte do encéfalo, a morte encefálica. A morte cerebral apenas, ela não é suficiente para permitir a doação de órgãos. Beleza? Entendido? E a quarta fase da morte, aí sim a morte absoluta, que é caracterizada pela suspensão total e definitiva de todas as funções vitais. Tá? Essas são as 4 fases da morte. E existem então alguns sinais de morte que são sinais de certeza de morte.
A gente vai dividir, a gente não, né? A doutrina divide, os livros dividem esses sinais de morte em dois grupos. Os sinais abióticos e os transformativos. Os abióticos, olha aí, pela palavra abiótico. Bio significa vida, não é isso mesmo? A biologia, né? Bio significa vida e a significa um sufixo de negação, um prefixo de negação. Abiótico, então, são sinais de que não existem vida. Olha os outros nomes que ele recebe aí. Abiótico, avitais ou vitais negativos. Né? Então, todos esses na ideia de que não existe mais a vida, tá? E depois os transformativos. Vamos por parte aqui, vamos estudar os abióticos. Os sinais abióticos, eles se dividem em abióticos imediatos, que acontecem na hora, e os sinais abióticos consecutivos, que acontecem um pouco depois, um prazo posterior. Vamos por parte estudar cada um deles. Então agora vamos falar dos sinais abióticos imediatos. Esses são óbvios, tá, gente? São os óbvios. Essa pode ser também chamada de morte aparente, como a gente falou. Vocês vão ver por quê. Olha só, aqui a gente está falando de perda de consciência, perda da sensibilidade, relaxamento esfincter, perda da motilidade, perda do tônus muscular. Ora, um por um, perda da consciência. Você fala com a pessoa e ela não responde, tá? Isso é um sinal imediato da morte, um sinal abiótico imediato. Mas ele é presente também em outras coisas da vida que não somente a morte, a perda da consciência. Não é isso mesmo? Perda do reflexo, perda da sensibilidade. Você vai lá e afia uma agulha na pessoa e ela não responde. Isso é sinal de morte, mas não é sinal unicamente de morte. Por isso que esses sinais abióticos imediatos são também chamados de morte aparente, sinais da morte aparente, tá? Outro, relaxamento esfinctério. Então, os esfíncteres, esfíncter anal e urinário, né? Que é o que quando você está segurando a urina ou segurando a vontade de defecar. Essas vontades, o músculo que segura, então, é o esfíncter, né? Quando acontecem, então, os sinais abióticos imediatos, acontece o relaxamento esfinctério. Se a pessoa, então, estava apertada para ir no banheiro e morre, ela solta essa vontade e acontece muitas vezes dela urinar e até de defecar. Outro sinal abiótico imediato é a face hipocrática, é a cara de morto, tá? Facies é aquele semblante, tá? É o semblante. Então, a face hipocrática, também chamada de máscara de morte. Então, você olha para minha cara aqui, ó, você vê que eu estou vivo, pela minha cara de vivo, ó. Carão de vivo. Agora, você pode olhar para alguém e ver a face hipocrática, que são os semblantes de morte. Olha um exemplo aí. Então, a máscara de morte, ela é caracterizada por, olha só, fronte enrugada, olhos fundos, nariz afilado, córnea escura, têmperas deprimidas, semblante carregado e desconhecido. É aquela cara, né? Esse também é um sinal abiótico imediato. Outra coisa, a cessação, o fim, respiratória, circulatória e da atividade cerebral. Bem óbvio também, né? Como um sinal abiótico imediato. A outra que não é tão óbvia, que é muito usado pelos médicos de emergência, a midríase fixa. Olha, midríase fixa. Isso consiste em quê? Todo mundo já percebeu que nos olhos da gente, vê se dá pra ver. Aí. Tem a parte marrom e tem a pupila lá no meio, pretona, ó. É ou não é? Olha lá. Quando está num ambiente muito escuro, aquela pupila pretinha lá, ela precisa entrar mais luz, porque está escuro, então ela abre. Se você estiver num lugar muito iluminado, então está entrando luz demais. O que ela faz? Ela contrai. Para entrar menos luz, ela contrai. Fica menorzinha. Quando a pessoa morre, ela perde esse reflexo da córnea, tá? Então, isso é o que chama de midríase fixa. Você já deve ter visto que a pessoa abre o olho do cadáver e joga uma luz intensa lá no olho dela e ela percebe que a midríase fixa continua largona lá, dilatada, ela não contrai. Isso é um sinal de morte, tá? Um sinal abiótico imediato. Beleza? Então eu corto aqui e a gente continua os sinais abióticos consecutivos na próxima aula. Beleza?
Um abraço, pessoal. A gente se encontra semana que vem.